Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 16 de janeiro, nós continuamos então nossa reflexão à luz do livro do Apocalipse. É nossa jornada bíblica que a cada dia vamos buscando ser cristãos melhores, pessoas melhores. Hoje nós vamos refletir capítulo 11, dos versículos de 1 a 10. O que é profetizar? Após ter mostrado que o tempo presente é tempo da profecia e que somente por meio dela é que chegaremos à concretização histórica do projeto de Deus, o Apocalipse mostra o que é profetizar. Então é isso que nós vamos hoje refletir neste nosso momento orante com a palavra de Deus. Façamos então nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir vossa palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que me custe perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado, não podemos desanimar. Nossa fé que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico, então, capítulo 11, versículos de 1 a 10. Depois disso, deram-me um bastão parecido com vara e me disseram: levante-se e tome as medidas do templo de Deus, do altar e dos que aí estão em adoração. Deixe de lado o pátio externo do templo. Não é necessário medi-lo, porque foi entregue ao poder das nações. Elas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Vou fazer com que as minhas duas testemunhas profetizem, vestidas com pano de saco, durante 1260 dias. Essas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor da terra. Se alguém quiser prejudicá-las, um fogo lhes sairá da boca e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser prejudicá-las, vai acabar morrendo dessa forma. Elas têm o poder de fechar o céu para que a chuva não caia em todo o tempo de sua ação profética. Elas têm o poder sobre as águas para transformá-las em sangue e podem ferir a terra com todo tipo de praga sempre que quiserem. Quando elas completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai fazer guerra contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres dessas testemunhas ficarão expostos na praça da grande cidade que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações, vê os cadáveres delas durante 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os habitantes da terra fazem festa por causa da morte das testemunhas, comemoram
e trocarão presentes, porque esses dois profetas haviam incomodado os habitantes da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esses versículos são um verdadeiro mosaico de textos do Antigo Testamento, sobretudo de Ezequiel, Zacarias e Daniel. O profeta Ezequiel, no capítulo 40, serviu de inspiração para os versículos 1 e 2. Medir é estabelecer contornos e limites. Para o autor do Apocalipse, significa também preservar. Em outras palavras, o profeta, depois de ter assimilado o livrinho, está em condições de ver e dizer quem é que adora o Deus verdadeiro e quem aderiu aos ídolos que geram a morte. É a profecia que estabelece as fronteiras entre o culto e a idolatria. Os que adoram os ídolos estão no pátio externo. Estes não serão preservados no tempo da perseguição. Os que adoram o Deus verdadeiro serão preservados no tempo da perseguição. O autor fala de 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Esse é o tempo que durou a perseguição de Antíoco IV Epífanes contra os judeus nos anos de 167 até 164 a.C. Os judeus resistiram até conseguir a independência política e econômica. A partir daí, a expressão 3 anos e meio adquiriu significado simbólico. Passou a representar os tempos difíceis de perseguição, em que só a profecia e a resistência serão capazes de devolver a liberdade e a vida do povo. De fato, se o número 7 fala de perfeição, a metade dele, 3,5, é sinônimo de imperfeição. Isso significa que, tanto naquele tempo quanto hoje, é preciso profetizar e resistir, pois só assim o imperialismo de morte desaparecerá. Para mostrar que a profecia e a resistência devem ser assumidas com garra a cada manhã, o Apocalipse desdobra os 42 meses em dias. Cada dia é dia de profetizar. Em segundo lugar, os profetas vivem em ruptura total com a sociedade injusta e cheia de ídolos. Essa ruptura está caracterizada pela roupa das duas testemunhas, vestidas de pano de saco. Para o Apocalipse, a roupa é a carteira de identidade das pessoas. O modo como os profetas se vestem denuncia a sociedade corrupta e consumista. Quem são essas duas testemunhas? São como uma casa aberta que pode ser habitada por todos os que se comprometem com a profecia e a resistência. O Apocalipse não dá nomes, simplesmente mostra pistas. São as duas oliveiras e os 2 candelabros. Isso recorda Josué, líder religioso, e Zorobabel, líder político, encarregados da reconstrução depois que o povo retornou do exílio na Babilônia, conforme o livro de Zacarias, capítulo 4. Mas se parecem também com Elias, o profeta que no seu tempo conduziu o reino do norte de volta ao culto ao Deus do Êxodo. O poder sobre o fogo e a seca eram sinais de que Elias era o profeta de Javé. As duas testemunhas agem como Elias e inclusive o superam. Ninguém poderá resistir a quem se alimenta com o livrinho que é o Evangelho. Elas se parecem ainda com Moisés, o líder da libertação do Egito. Em nome de Deus, ele enviou ao Egito as pragas. As duas testemunhas agem como Moisés e o superam. Quem são, portanto, essas duas testemunhas? São todos os que fazem da profecia e da resistência o seu pão de cada dia, como os profetas e líderes do passado, até que a sociedade cheia de ídolos se torne a moradia do Deus vivo com a humanidade. Quem se dispõe a profetizar contra os reis, vimos no versículo 11, certamente não navega em águas calmas. A denúncia profética e a resistência levam as testemunhas ao confronto com a grande cidade que as mata. No tempo do Apocalipse,
A besta que sobe do abismo era o imperialismo romano. Para dar uma lição aos outros, os cadáveres das testemunhas ficam expostos na praça da grande cidade, de modo que todos fiquem intimidados e paralisados. Quem é essa grande cidade que mata os profetas e expõe seus cadáveres na praça? Também aqui o Apocalipse só insinua, recordando o passado para que o espírito profético leia o presente. É Sodoma, símbolo da sociedade que rejeita os mensageiros de Deus. É Egito, sinônimo de opressão política e exploração econômica. É Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. O autor bíblico usa então essas três cidades como símbolo, como ele mesmo fala, simbolicamente. Rejeição, opressão, exploração e morte caracterizam a grande cidade. No tempo do Apocalipse, tratava-se de Roma, a capital do império. Mas o autor não a cita, deixando que o espírito profético denome as cidades do passado e do presente que rejeitam, oprimem e matam os que se opõem às injustiças. E hoje, quais seriam essas grandes cidades? A resposta só pode ser dada pelos que mantêm firme o espírito de profecia. A morte dos profetas serve de lição ao mundo inteiro, aos povos, raças, línguas e nações. Os quatro novamente, totalidade, isso que representa a todos. São expostos como malditos, sem sepultura, e causam grande alegria aos habitantes da terra, isto é, aos que sustentam e promovem um tipo de sociedade fundada na injustiça. Chegam inclusive a fazer um grande banquete de morte, trocam presentes e festejam, pensando ter eliminado para sempre a profecia. Os habitantes da terra fazem festa pela morte das testemunhas. Ficam alegres e trocam presentes, porque estes dois profetas haviam incomodado os habitantes da terra. Será que a propaganda do imperialismo é mais forte que o espírito da profecia? Conseguirá o poder da besta eliminar a profecia e a resistência? Nós somos então, à luz desse texto, convidados também a pensar neste espírito de profecia e resistência, tão necessário ao nosso tempo, onde a grande cidade oprime e mata. Então nós somos convidados hoje a refletir sobre isso. Qual é essa grande cidade? Como se dá a profecia e a resistência nos tempos de hoje? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.